Você está em um cômodo que não tem ar-condicionado, nenhum ventilador ligado e nenhuma energia elétrica alimentando nada na parede, e ainda assim está 7 graus mais frio do que o ar lá fora. $5, um saco e 15 minutos de montagem. É isso que você está prestes a aprender. Existe um material tão poroso que um único grama dele contém a área de superfície de um pequeno apartamento. Mais de 1.000 pés quadrados, dobrada em um pedaço do tamanho da unha do seu polegar. As famílias Amish que visitei no condado de Holmes, Ohio, me chamaram a atenção para isso há 4 verões. Eles não o usavam para resfriamento. Eles o usavam para tudo. Mas quando senti o ar em um celeiro em meados de agosto e fui atingido como se estivesse entrando em um porão, soube que havia algo diferente. Passei 20 minutos tentando entender o que estava sentindo antes que Jacob, esse não é o nome verdadeiro dele, mas ele não gostaria que eu o usasse, apontasse para uma bandeja plana de madeira no chão, perto da saída de ar. Grânulos escuros, molhados. Era isso. Bem, antes de mostrar como você mesmo pode construir isso em 15 minutos, preciso lhe contar sobre um documento que encontrei ao pesquisar a história por trás dessa técnica. Ele nos leva de volta a uma cidade na Pérsia que é habitada há mais de 7.000 anos. Uma cidade onde 700 dessas estruturas de resfriamento ainda estão de pé hoje, algumas delas datando do século XIV. E quando o exército de Napoleão chegou ao Egito em 1798, seus artistas documentaram exatamente o mesmo sistema, em ilustrações detalhadas, porque o consideraram uma das maiores proezas de engenharia que já haviam visto. Essa história é importante, porque o que estou prestes a lhe mostrar funciona em qualquer casa que você já possua, não apenas em construções novas. E, no final deste vídeo, você entenderá exatamente por que ninguém nunca lhe contou sobre isso. Deixe-me começar com a pergunta que mudou tudo para mim. Por que o ar em uma casa Amish parece diferente? Não apenas mais frio, mas diferente. Tem uma qualidade que é difícil de descrever até que você a experimente. O ar parece limpo, parece calmo e é visivelmente mais frio do que qualquer coisa que se esperaria de uma casa sem um sistema mecânico em funcionamento. A resposta é um material chamado carvão ativado. Não os briquetes que você joga em uma churrasqueira. Esse é um produto completamente diferente e não vai funcionar. O carvão ativado é um carbono que foi processado em temperaturas extremamente altas para abrir milhões de poros microscópicos em sua estrutura. Esses poros são o que o tornam tão extraordinário. Um grama de carvão ativado tem uma área de superfície interna de 500 a 1.500 metros quadrados. Pense nisso. Um pedaço que você pode segurar entre 2 dedos tem mais área de superfície em seu interior do que a planta de uma casa de bom tamanho. Quando você satura esses poros com água e depois expõe o carvão úmido ao ar quente, algo notável acontece. A água evapora, e cada grama de água que evapora absorve 539 calorias de energia térmica do ar circundante. Esse calor não vai para outro lugar no cômodo. Ele desaparece completamente do ar. O ar sai mais frio do outro lado. Sem motor, sem fluido refrigerante, sem compressor, sem eletricidade. É exatamente o mesmo mecanismo que seu corpo usa quando você sua. Sua pele fica molhada. O ar evapora essa umidade, e a evaporação retira o calor da sua pele. É por isso que uma brisa em um dia quente parece fresca quando você está suando. O carvão ativado faz a mesma coisa, só que faz isso continuamente, e com uma área de superfície 1000 vezes maior que a da sua pele. Isso não é a minha opinião. É ciência revisada por pares, publicada em revistas científicas que você pode pesquisar hoje à noite. Em 2022, o Journal of Engineering and Applied Science documentou um experimento no qual o carvão ativado foi usado em combinação com fibras naturais de bucha, como uma almofada de resfriamento. Eles começaram com uma temperatura ambiente de 95 graus Fahrenheit. O ar que fluía pelo sistema de carvão saía a 75 graus. Uma queda de 20 graus. Sem eletricidade. Em 2018, pesquisadores chamados Rono e colegas publicaram resultados no Journal of Post-Harvest Technology,
que mostraram uma queda constante de mais de 16 graus Fahrenheit, usando um sistema de evaporação a carvão, com a umidade do ar aumentando em 36%, o que explica exatamente como a física funciona. A água deixa o carvão, entra no ar como vapor e, no processo, extrai calor desse ar. Mas aqui está a parte que eles não mostram no noticiário da noite. Esta não é uma descoberta nova. Este não é um avanço de uma startup do Vale do Silício. Isso tem 3.000 anos. E as pessoas que o aperfeiçoaram construíram uma cidade inteira ao redor disso. A cidade se chama Yazd. Fica no meio do deserto iraniano, onde as temperaturas de verão ultrapassam regularmente os 104 graus Fahrenheit. As pessoas ouvem isso e pensam que ninguém poderia viver confortavelmente lá sem tecnologia moderna. Mas Yazd é habitada continuamente há mais de 7.000 anos, o que a torna uma das cidades vivas mais antigas da Terra. 7.000 anos. Isso é 5.000 anos antes de Willis Carrier nascer. E as pessoas em Yazd não apenas sobreviveram ao calor, elas prosperaram nele. A cidade tem 700 estruturas documentadas chamadas badgirs, captadores de vento, torres altas, algumas das quais se erguem a mais de 100 pés no ar e são projetadas para capturar o vento de qualquer direção e forçá-lo para baixo, para dentro do edifício abaixo. O badgir mais alto do mundo ainda está de pé hoje, no Jardim Dawlatabad em Yazd, com mais de 109 pés de altura. Ele ainda funciona hoje. Ninguém faz manutenção nele com peças de uma fábrica. Ninguém chama um serviço de reparo. Mas o badgir era apenas metade do sistema. Na base dessas torres, os persas colocavam carvão úmido e jarros de barro saturados de água. O ar era empurrado para baixo através da torre, fluía sobre esses materiais úmidos, perdia seu calor por evaporação e entrava no espaço de convivência fresco e limpo. A torre capturava a energia. O carvão e o barro cuidavam do resfriamento. 2 componentes, ambos gratuitos. Ambos não precisando de nada além de vento e água para funcionar. Pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul mediram o desempenho. Edifícios em Yazd, equipados com badgirs, mantinham as temperaturas internas de 8 a 12 graus Celsius mais frias do que o ar externo durante os horários de pico de calor. Isso equivale a 14 a 21 graus Fahrenheit em um deserto sem eletricidade, sem nenhuma outra fonte de energia além do vento e da água. E aqui está o detalhe que ainda me mantém acordado à noite. Os persas não resfriavam apenas suas casas com esse sistema. Eles resfriavam alimentos. Reservatórios de água subterrâneos chamados Ab-Embars eram conectados às torres Badgir. Pesquisadores da Weber State University confirmaram que a combinação de resfriamento evaporativo e massa térmica subterrânea podia levar as temperaturas da água para perto do ponto de congelamento no meio do verão no deserto. Refrigeração 1000 anos antes de Cristo. Sem compressor, sem freon, sem conta mensal. Água gelada em um lugar onde a temperatura do solo chega a 140 graus. A Pérsia não foi a única civilização a descobrir isso. No Cairo medieval, essas mesmas estruturas eram chamadas de malkaf. Elas foram incorporadas em mesquitas, caravansarais e palácios em todo o mundo árabe. O design era tão eficaz que quando o exército de Napoleão chegou ao Egito em 1798, seus artistas expedicionários, a mesma equipe que documentou a Pedra de Roseta, fizeram ilustrações detalhadas dos sistemas Malkaf. Eles ficaram maravilhados. Eles consideraram essas torres de resfriamento uma das proezas de engenharia mais notáveis que encontraram em todo o Egito. Engenheiros militares franceses, treinados nas instituições europeias mais avançadas da época, olharam para um sistema que não exigia combustível, nem máquinas, nem manutenção, e não conseguiam acreditar no que viam. E então o mundo se esqueceu disso. Agora deixe-me calcular para você o que esse esquecimento lhe custou. A família americana média gasta entre 150 e 400 dólares por ano em eletricidade apenas para resfriamento. Esses são apenas os custos operacionais. Um novo sistema de ar-condicionado central custa entre 5.000 e 15.000 dólares. O aparelho médio dura 15 anos antes de precisar ser substituído, e isso com manutenção regular,
trocas de filtro e pelo menos um grande reparo durante sua vida útil. Somando tudo, você paga algo entre 7 mil e 21 mil dólares ao longo de 15 anos para resfriar sua casa. 7 mil dólares na estimativa mais baixa. Antes de mostrar exatamente como você pode construir isso em 15 minutos, tudo o que documentei está em um só lugar. O forno, o túnel, a água, o combustível e agora isso. Chama-se Epoch Home System. Cada sistema, cada material, cada passo exato. O link está na descrição, mas fique aqui. Porque o que os persas combinaram com o carvão para dobrar o efeito de resfriamento é a parte que ninguém nunca publicou online. Um saco de carvão ativado custa de 5 a 8 dólares. Uma bandeja não custa nada. Você já tem uma. A água da sua torneira não custa nada. Mesmo que você troque o carvão a cada estação e compre um saco novo todo mês de maio, seus custos totais ao longo de 15 anos serão de 50 a 80 dólares. Isso não é um erro de arredondamento. Essa é uma relação fundamentalmente diferente com a forma como você vive em sua casa. Então, o que aconteceu? Como 3.000 anos de tecnologia de resfriamento comprovada, funcional e gratuita puderam desaparecer do mundo. Seria de se pensar que algo tão eficaz, tão simples e tão bem documentado em várias civilizações seria de conhecimento geral. Seria de se pensar que ensinariam isso nas escolas. Seria de se pensar que os construtores ofereceriam isso como opção. Seria de se pensar que alguém, qualquer pessoa no setor de melhorias residenciais, mencionaria isso. Ninguém faz isso. E há uma razão para isso. Vou lhe dizer exatamente o que aconteceu. O nome dele era Willis Carrier. Em 17 de julho de 1902, um engenheiro de 25 anos, recém-formado pela Universidade de Cornell, instalou o primeiro sistema moderno de ar-condicionado em uma gráfica no Brooklyn, Nova York. Seu objetivo não tinha nada a ver com o conforto humano. Ele não estava tentando resfriar uma casa. Ele não estava pensando em famílias no Texas ou aposentados na Flórida. Ele estava tentando resolver um problema de umidade que deformava o papel de impressão colorida. Era isso. Um problema de impressão, um problema de papel, não um problema humano. Mas Carrier viu algo maior. Ele viu que, se você pudesse controlar a umidade, também poderia controlar a temperatura. E se você pudesse controlar a temperatura, poderia vender esse controle para qualquer pessoa que já tivesse se sentido desconfortável em julho. Em 1915, ele fundou a Carrier Corporation com 35 mil dólares de capital inicial. O primeiro ar-condicionado residencial chegou para o mercado em 1928. Era caro, barulhento e desajeitado. A maioria das famílias não podia pagar por ele. E também não via necessidade, já que a maioria das casas na América ainda era construída com recursos de resfriamento. Varandas que sombreavam as paredes, tetos altos que permitiam que o calor subisse, janelas basculantes sobre as portas que criavam fluxo de ar e ventilação no sótão que puxava o ar quente para cima e para fora. A própria casa era o sistema de resfriamento. Mas a verdadeira explosão só ocorreu na década de 1950. Os americanos do pós-guerra tinham dinheiro, os fabricantes tinham capacidade de fábrica e os subúrbios estavam se expandindo a um ritmo que ninguém nunca tinha visto antes. Os construtores precisavam construir de forma rápida e barata recursos de resfriamento passivo. Varandas, paredes grossas, orientação correta, sótãos ventilados. Tudo isso custava tempo, habilidade artesanal e espaço no terreno. Um ar-condicionado não exigia nada disso. Você podia construir uma caixa simples, pregar um aparelho na lateral e chamá-la de confortável. Na década de 1960, o ar-condicionado não era mais um luxo, tornou-se o padrão. E foi aí que começou a extinção. Os arquitetos pararam de projetar para o clima. Pense nisso. Por milênios, cada edifício na Terra foi projetado para funcionar com seu ambiente. Ruas estreitas que forneciam sombra, paredes grossas que absorviam o calor durante o dia e o liberavam à noite. Pátios internos que criavam ventilação natural, janelas posicionadas para capturar ventos cruzados
e telhados inclinados para desviar o sol. Todo esse conhecimento acumulado ao longo de milênios foi abandonado em uma única geração. Por causa do ar-condicionado, os arquitetos começaram a projetar caixas de vidro, com fachadas voltadas para o sol, plantas baixas abertas e profundas sem ventilação natural e telhados escuros e planos que absorviam o máximo de calor. Esses edifícios eram inabitáveis sem resfriamento mecânico. Eles foram projetados para serem inabitáveis sem ele. E isso não foi um acidente, foi um modelo de negócios. No Golfo Pérsico, o verdadeiro berço do Badegir, líderes do século XX contrataram arquitetos europeus para construir cidades modernas. Esses arquitetos importaram designs que funcionavam maravilhosamente bem nos climas frios da Bélgica e da França. No Kuwait e em Abu Dhabi, esses mesmos designs eram fornos. Eles exigiam enormes sistemas de ar-condicionado industrial apenas para serem habitáveis. E as antigas torres Badegir, que haviam mantido essas cidades frescas por 3.000 anos, foram literalmente demolidas junto com os edifícios antigos para dar lugar aos novos de vidro. Os números contam o resto da história. A indústria global de HVAC gera 130 bilhões de dólares todos os anos. Deixe-me dizer isso de novo. 130 bilhões de dólares a cada ano. Apenas o ar-condicionado residencial é responsável por 12% de todo o consumo de eletricidade nas residências em todo o mundo. Isso significa que, para cada dólar que você paga na sua conta de luz, cerca de 12 centavos vão para o resfriamento do ar que sua casa deveria reter desde o início. Você está pagando para consertar um problema que foi intencionalmente incorporado à sua casa. E a situação piora. Os fluidos refrigerantes HF, se usados em aparelhos de ar-condicionado modernos, têm um potencial de aquecimento global 1000 vezes maior que o do dióxido de carbono. Em 2022, a eletricidade consumida para resfriamento produziu 1 bilhão de toneladas de CO2, o que equivale a 238 milhões de carros movidos a gasolina sendo dirigidos por um ano inteiro. As máquinas que usamos para resfriar nossas casas estão aquecendo o planeta, o que torna nossas casas mais quentes. O que nos faz usar mais as máquinas. Isso não é um acidente. É um ciclo de negócios que se alimenta a si mesmo. No mesmo ano em que esses números foram publicados, os Badirs de Yazd ainda estavam funcionando. Os mesmos que estão de pé há 700 anos. Ninguém pagou uma conta de luz por eles. Ninguém trocou um compressor. Ninguém chamou um técnico. 4 empresas controlam 90% do mercado de HVAC residencial nos Estados Unidos: Carrier, Tran, Lennox e York. Elas não proibiram o resfriamento passivo. Elas fizeram algo mais eficaz. Elas o tornaram obsoleto e, em seguida, permitiram que fosse esquecido. Elas financiaram pesquisas, influenciaram os padrões de construção e moldaram os currículos nas escolas de arquitetura. Em uma geração, o conhecimento milenar sobre resfriamento simplesmente desapareceu da consciência dominante. Bem, se você já possui uma casa e acha que isso se aplica apenas a pessoas que estão construindo do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especialmente para você. Eu sei o que você está pensando. Você acha que sua casa foi construída em 1972 ou 1985, e é o que é. Você não pode adicionar uma torre de vento. Você não pode redesenhar a planta baixa. Você não vai derrubar paredes. Eu entendo isso. Eu mesmo moro em uma casa construída em 1978. Mas é exatamente por isso que isso funciona, né? Porque você não está mudando a casa. Você está mudando o que acontece com o ar antes que ele chegue até você. Aqui está o que você precisa: um saco de carvão ativado, do tipo vendido para filtros de aquário. Você pode encontrá-lo em qualquer pet shop, como o PetSmart, Petco ou na Amazon. Você quer grânulos soltos, não o tipo que vem selado em um cartucho de filtro. Um saco de 500 gramas custa entre 5 e 8 dólares. Isso é menos do que um almoço de fast food. Você também precisará de uma bandeja plana, uma assadeira, um recipiente de plástico ou uma caixa de madeira forrada com um saco de lixo, o que você já tiver na sua cozinha, e água da torneira.
É isso, esse é o sistema inteiro. Nenhuma ida à loja de ferragens, nenhum pedido especial, nenhuma ferramenta. Espalhe o carvão na bandeja em uma camada de cerca de 2 polegadas de espessura. Despeje água sobre os grânulos até que estejam completamente saturados. Deixe absorver por 5 minutos e, em seguida, escorra a água parada. Você quer que o carvão fique encharcado como uma esponja, não submerso em uma poça. Todo o processo leva 15 minutos e a maior parte desse tempo é esperando que o carvão absorva a água. Agora, aqui está a parte que faz a diferença entre isso funcionar ou ser uma perda de tempo, o posicionamento. É aqui que a maioria das pessoas erra. Não coloque a bandeja no meio do cômodo. Não a coloque em uma mesa ao lado de uma lâmpada. Não a coloque ao lado da sua cadeira. Coloque-a no chão, bem ao lado da janela ou da porta por onde o ar entra no cômodo. Cada pouco de ar que flui para esse cômodo deve passar sobre a superfície desse carvão úmido antes de chegar até você. Esse posicionamento é a diferença entre 0 graus de resfriamento e 7 graus de resfriamento. Os persas entenderam isso há 3.000 anos. Eles não colocavam seus materiais de resfriamento no meio do cômodo. Eles os colocavam no caminho do fluxo de ar na base da torre, por onde o ar entrava. O carvão não é um ar-condicionado. É uma estação de tratamento de ar. Funciona como um portão. O ar tem que passar por ele. Se você o colocar em algum lugar onde o ar não flui, você resfriará um raio de 6 polegadas ao redor da bandeja e nada mais. Coloque-o no fluxo de ar e o cômodo inteiro se beneficiará. A manutenção não poderia ser mais simples. Despeje um copo de água sobre o carvão todas as manhãs. 30 segundos. Uma vez por mês, leve a bandeja para fora e espalhe o carvão sob a luz solar direta por um dia inteiro. A luz ultravioleta decompõe os compostos que o carvão absorveu e o restaura à sua capacidade total. Um saco dura uma temporada inteira de verão. Se você quiser substituí-lo no ano seguinte, são mais $5. Para um quarto pequeno, uma bandeja é suficiente. Para uma sala de estar maior, coloque 2 ou 3 bandejas em diferentes pontos de entrada de ar. E se você tiver uma oficina, uma garagem, um galinheiro ou um celeiro, construa uma moldura de madeira simples com tela de arame em ambos os lados. Encha-a com carvão e monte-a na saída de ar. Mesmo princípio, escala maior. Agora deixe-me ser honesto com você, porque respeito muito a sua inteligência para exagerar nisso. Francamente, a honestidade é parte do motivo pelo qual isso funciona como mensagem. Porque você já foi tão enganado por pessoas que lhe vendem coisas que, quando alguém lhe dá os números reais, você realmente confia mais na informação. A quantidade de resfriamento que você obtém depende de onde você mora. Mais especificamente, depende da umidade do ar. Em climas secos, oeste do Texas, Arizona, Novo México, as grandes planícies, partes do Colorado e Utah, a queda de temperatura pode ser de 13 a 18 graus Fahrenheit. Isso é transformador. Essa é a diferença entre estar miserável e confortável. Nesses climas, esse sistema oferece um desempenho que rivaliza com um ar-condicionado de janela. Em climas úmidos, Ohio, a região dos Grandes Lagos, o Sudeste, a costa do Golfo, a queda realista é de 4 a 7 graus. A física não mudou, mas quando o ar já carrega muita umidade, há menos espaço para evaporação. E menos evaporação significa menos resfriamento. Essa é a mesma limitação que qualquer climatizador evaporativo tem, incluindo aqueles que vendem em lojas de materiais de construção por $200. A diferença é que o deles requer eletricidade e custa 40 vezes mais. Mas deixe-me colocar 4 graus em perspectiva por um momento. 4 graus Fahrenheit em um quarto em julho é a diferença entre rolar na cama a noite toda e realmente dormir. É a diferença entre operar seu ar-condicionado na potência máxima e operá-lo na potência mínima ou nem ligá-lo. É a diferença entre acordar banhado em suor e acordar descansado. E não lhe custa nada depois dos primeiros $5. Nem um único centavo. Bem, aqui está algo em que a maioria das pessoas não pensa,
E se você cria galinhas ou mantém qualquer tipo de gado, essa parte por si só pode valer mais para você do que qualquer outra coisa que eu disse. O carvão ativado não apenas resfria o ar. Quando está úmido, ele absorve quimicamente amônia, sulfeto de hidrogênio e compostos orgânicos voláteis. Esses são exatamente os produtos químicos responsáveis pelo odor em galinheiros, celeiros, canes e estábulos de cavalos durante os meses mais quentes. Ele não mascara o cheiro como faz uma vela ou um spray purificador de ar. Ele remove completamente as moléculas do ar. O produto químico se liga à superfície do carbono e desaparece. E isso é importante além do conforto e do odor. O estresse térmico em aves começa a 86 graus Fahrenheit. Acima de 100 graus, torna-se letal. Se você já perdeu aves durante uma onda de calor, sabe exatamente o quão rápido isso acontece e o quão pouco você pode fazer quando começa. Um sistema de $7 montado na saída de ar de um galinheiro, que reduz a temperatura em apenas 4 a 7 graus, é a diferença entre perder aves e mantê-las vivas. É também a diferença entre ter ovos e não ter ovos, porque galinhas sob estresse térmico param de botar muito antes de morrerem. Se você já lidou com um galinheiro cheio de aves ofegantes em um período de calor em julho e se sentiu impotente, você entende exatamente o que estou dizendo. Isso não é abstrato, isso é dinheiro. Esse é o seu rebanho. Isso é comida na sua mesa. Mas eu lhe prometi algo no início deste vídeo, uma técnica que encontrei enterrada nas pesquisas e sobre a qual quase ninguém fala. E preciso lhe contar sobre ela agora, porque esta é a parte que mudou completamente minha maneira de pensar sobre resfriamento. Enquanto eu analisava a documentação histórica sobre os sistemas Badgir persas, e passei semanas examinando artigos de revistas, textos traduzidos e arquivos universitários, me deparei com um detalhe que pesquisadores da Universidade de Nova Gales do Sul haviam notado, mas que não chegou a nenhuma publicação convencional que eu pudesse encontrar. Em nenhum guia de melhorias residenciais, em nenhum canal de faça você mesmo e em nenhum folheto governamental de economia de energia. Em lugar nenhum. Os persas não usavam apenas carvão úmido. Eles o combinavam com outra coisa. Eles colocavam vasos de barro não esmaltados, simples potes de terracota cheios de água, ao lado do carvão na base da torre de vento. A terracota é porosa. A água infiltra-se lentamente pelas paredes do pote e evapora na superfície externa. Essa evaporação resfria teu pote, o que resfria a água em seu interior, o que resfria o ar ao seu redor. 2 sistemas de evaporação trabalhando lado a lado e reforçando um ao outro. E foi isso que os pesquisadores mediram que realmente me surpreendeu. Quando o carvão úmido era usado sozinho, o efeito de resfriamento era significativo. Mas quando o carvão era combinado com um vaso de terracota cheio de água, colocado bem ao lado dele, o sistema não apenas somava os 2 efeitos. Ele não apenas dobrava o resfriamento. O pote de terracota criava uma zona localizada de ar mais frio e úmido na base. E esse ar mais frio, na verdade, melhorava a eficiência da evaporação do carvão, em uma espécie de reação em cadeia. O sistema combinado superou cada componente individualmente por uma margem que os pesquisadores descreveram como desproporcional à expectativa. O todo era maior que a soma de suas partes. E muito. Você pode recriar isso hoje à noite. Um pote de terracota não esmaltado comum, do tipo laranja que você vê em qualquer centro de jardinagem, custa de $2 a $4. Encha-o com água. Não selhe o orifício de drenagem inferior. Tampe-o frouxamente com um pedaço de pano para que a água escorra lentamente. Coloque-o ao lado da sua bandeja de carvão, no mesmo fluxo de ar perto da janela. O pote transpira, o carvão evapora e os 2 sistemas alimentam um ao outro. Custo total, menos de $10. Tempo total de montagem, 20 minutos. Eletricidade total necessária, 0. As famílias Amish que visitei não usavam potes de terracota especificamente, mas utilizavam o mesmo princípio. Em uma casa perto de Sugar Creek, a família havia colocado tijolos de barro úmidos ao lado de suas bandejas de carvão. Mesma ideia.
Mesma física, material diferente, mesmo resultado. Eles nunca haviam lido um documento de construção persa. Eles nunca tinham ouvido falar de Yazd. Mas eles haviam encontrado a mesma solução através de gerações de observação e tentativa e erro. É assim que o verdadeiro conhecimento funciona. Não precisa de uma universidade para validá-lo. Precisa de pessoas que prestem atenção ao que realmente funciona. E essa é a parte desta história que é mais importante. Esse conhecimento tem 3.000 anos. Ele provou seu valor no clima desértico mais rigoroso da Terra. Foi documentado por pesquisadores em grandes universidades. Foi replicado de forma independente por comunidades em 3 continentes que não tinham que contato entre si. E, no entanto, nunca lhe contaram sobre isso. Nem na escola, nem pelo seu construtor, nem pelo seu fornecedor de energia, e nem por alguém que lhe vende algo todos os meses. Porque, no momento em que você sabe disso, você precisa um pouco menos deles. E essa é a única coisa que uma indústria de 130 bilhões de dólares não pode se dar ao luxo de permitir. Pense no que aconteceu nos últimos minutos. Você aprendeu que um saco de $5 de carvão para aquário, uma bandeja de cozinha e um copo de água podem resfriar qualquer cômodo da sua casa em até 7 graus, sem um único watt de eletricidade. Você aprendeu que esse princípio manteve uma cidade inteira em um deserto fresca por 7.000 anos. Você aprendeu que as mesmas 4 empresas que lhe vendem um novo ar-condicionado a cada 15 anos ajudaram a criar um mundo onde esse conhecimento foi silenciosamente apagado. Não proibido, apenas esquecido. E você conheceu uma técnica que combina 2 materiais por menos de $10 para criar um efeito de resfriamento que, segundo os pesquisadores, supera o que cada material poderia fazer sozinho. Esse conhecimento sempre pertenceu a você. Ele apenas foi mantido fora de alcance. Não trancado em um cofre, não classificado como secreto por uma agência governamental. Simplesmente nunca mencionado. Nunca ensinado. Nunca oferecido como opção. Porque no momento em que você sabe disso, torna-se um pouco mais difícil vender algo para você. E em uma indústria de 130 bilhões de dólares, essa é a coisa mais perigosa que um cliente pode ser. Se você é uma das pessoas que acredita que o conhecimento prático e real foi silenciosamente deixado de lado para proteger a receita mensal de outra pessoa, você já sabe o que fazer a seguir. Aqui está o que você deve me dizer nos comentários. Depois de montar isso, e eu sei que alguns de vocês farão isso hoje à noite, porque vocês são assim. Digam-me a temperatura antes e a temperatura depois. Eu quero números reais de casas reais, sem números de laboratório, sem números de revistas científicas, os seus números. Diga-me o seu estado. Diga-me a umidade do ar. Se você tiver como verificar, e diga-me a queda de temperatura que você mediu. Porque cada comentário desse tipo é mais uma prova de que um conhecimento de 3.000 anos ainda funciona e que nenhum marketing corporativo, por maior que seja, pode apagar a verdade. E se você quiser ter certeza de não perder o que vem a seguir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Porque no próximo vídeo, vou lhe mostrar uma técnica do condado de Lancaster, Pensilvânia, que mantém um porão de raízes a 40 graus o ano todo sem refrigeração, usando um material que você pode encontrar em qualquer leito de riacho em um raio de 1 milha da sua casa. A família Amish que me mostrou isso o utiliza há 4 gerações. O avô deles construiu o porão original. E eu nunca vi essa técnica documentada em nenhum lugar online. Nem uma única vez, em nenhum canal. Em nenhum livro que eu pudesse encontrar. Nos vemos lá. Se esta história mudou a maneira como você vê os materiais simples do seu mundo, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos construir juntos um futuro mais autossuficiente. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.